amados, é sempre uma alegria estar aqui em Porto Alegre, principalmente nesta ocasião, quando nós estamos dedicando ao Senhor esse templo. Eu creio que todos nós estamos emocionados, estamos alegres, felizes, estamos chorando de alegria, porque anos a fios já passamos, sempre sonhando na edificação desta casa. Primeiro a reforma do templo, depois a edificação, mas Deus não permitiu que nós simplesmente reedificássemos, mas Deus permitiu que nós construíssemos um novo templo. Então eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus pelo conselho da igreja, por cada presbítero, por cada irmão que participa do conselho, que Deus seja abençoando e sustentando esses queridos irmãos. Louvo a Deus pela vida do Rendosias, que é o pastor desta igreja. Louvo a Deus pela vida do Renato, que foi pastor desta igreja há tantos anos atrás. Louvo a Deus por cada irmão, por cada irmã que aqui congrega. A minha relação com Osias vem desde o Instituto Bíblico do Arlene. Eu já estou bastante idoso já, os anos vão chegando e a gente vai olhando a vida para trás e vendo o que Deus já fez. Às vezes os irmãos pensam, mas eu já estou com 74 anos. São 74 anos, sendo desses 74, 49 vividos só no IBEL. E o ano que vem nós vamos completar 50 anos de pastorado. É uma história, é um período de muita vivência, de muita participação e de muita alegria dada diante do Senhor. Então eu quero trazer a saudação da minha igreja, a Igreja Presbiteriana do Bairro Constantino, aos meus queridos irmãos aqui. Quero trazer a saudação do IBEL aos meus queridos irmãos e a saudação da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus seja abençoando os nossos irmãos. É um momento feliz para todos nós da Igreja Presbiteriana do Brasil vermos esse trabalho sendo colocado, edificado, que Deus, a sua graça, permitiu a cada um de nós. Eu louvo a Deus por isso e gostaria que todo irmão pudesse sentir esta alegria nos nossos corações. E ao estudar a palavra de Deus, há um texto que fala muito de gratidão. E eu gostaria que nessa noite nós falássemos de gratidão. Muitas vezes é difícil nós compreendermos gratidão. O coral cantou agora a gratidão, há poucos instantes. Nosso grupo de louvor também cantou gratidão. Eu quero agradecer os nossos irmãos do coral tão bonito, os irmãos do grupo de louvor, encantado a cada um de nós. O texto sagrado assim afirma, Salmo 66. Vamos abrir a Bíblia do Salmo 66. Eu quero que você saia daqui com 5 verdades sobre gratidão. Você pode pensar, mas pastor, nós teríamos tantas coisas, mas se você decorar essas 5 verdades, eu ficarei muito grato a Deus, porque você decorou 5 coisas que envolvem a nossa gratidão diante de Deus. Quero saudar cada um dos presidentes dos nossos presbitérios do Rio Grande do Sul, que Deus seja abençoando e sustentando, nosso presidente do sínodo, que Deus esteja abençoando, e cada pastor, cada colega do ministério e seus familiares, a nossa gratidão pela sua presença conosco nessa noite. Salmo 66. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, e da grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações e não se exaltam os rebeldes. Bendizei ao povos o nosso Deus.
Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, os provastes, acrisolastes-nos como se acrisola a prata, tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei os novilhos com cabritos. Vinde e ouvi, todos, vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Vamos orar, irmãos. Fala, Senhor, ao nosso coração nessa noite. Fala, Senhor, às nossas vidas nessa noite. Que seja uma noite marcante para cada um de nós, para que nós possamos entender a Tua palavra, nesse espírito de gratidão, e possamos Te louvar, Te bendizer, pelas grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Nós nos alegramos, ó Pai, nós nos exaltamos diante do Teu nome, que o Senhor tem estado conosco de uma forma maravilhosa. Os milagres e as bênçãos do Senhor têm estado presente em nossas vidas. E em nome do Teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Meus amados, muitas vezes nós olhamos os nossos projetos e pensamos que nós não temos recursos. É natural que nós façamos as nossas contas, é natural que nós possamos debater diante dos desafios que são colocados perante nós. Na vida da igreja não é diferente. A vida da igreja, o conselho tem de ser mais estudioso que nós, as nossas vidas particulares. A igreja não pode começar uma obra e simplesmente perpetuar sem terminá-la. A igreja começa uma obra e logo começa a sentir que precisa levá-la avante e a concluir. Mas uma coisa acontece na vida da igreja que nós não podemos conhecer se nós não experimentarmos. São os milagres de Deus. São os tremendos feitos de Deus. É a maneira que Deus vai dirigindo todas as coisas. É como Deus vai tratando todas as coisas. Ao ponto de nós olharmos e exclamarmos como o salmista exclama nesse texto: que tremendo, Senhor, são os teus feitos, a tua glória e o teu louvor. Que tremendo, Senhor, são os teus feitos, que maravilhas são aquilo que o Senhor faz por nós. E nós não podíamos nem imaginar que Deus, na sua graça, iria dirigir da maneira que Ele dirigiu. Deus deu ao conselho a inteligência, Deus deu aos presbíteros a capacidade, a ousadia, Deus deu ao conselho a montagem da comissão, Deus colocou tudo nas mãos da igreja e ao mesmo tempo Deus disse para a igreja: faça. Mas, Senhor, nossos recursos são poucos. Não olhe para os seus recursos. Cumpra o que eu mandei, faça. E a graça de Deus foi atuando. E a graça de Deus foi derramando bênçãos. E os feitos de Deus foram sendo concluídos.
É como se nós pudéssemos voltar no passado, e o salmista levanta isso para nós. Deus, na sua graça, disse ao seu povo: entrai, marchai. Mas, Senhor, diante de nós está o Mar Vermelho. Como nós vamos ir pelo Mar Vermelho? Não são vocês que vão abrir o Mar Vermelho. Não são vocês que vão fazer o milagre. Não são vocês que vão separar as águas. Mas a minha graça e o meu poder é que vai estar presente. Moisés, diga ao povo: marche. Entre pelas águas. E as águas foram se abrindo e o povo foi passando a pé no seco do mar. Josué, leve o povo para o outro lado. Leva o povo simplesmente porque eu estou abrindo o rio. Eu estou dando condições para que o meu povo passe. Se as maravilhas naquela época eram assim, as maravilhas de nossa época também são assim. É o mesmo Deus, com os seus feitos, com o seu poder, que dirigiu a vida desta igreja e um dia disse para esta igreja: construa. E muitas vezes Deus coloca desafios diante de nós, impossível aos nossos olhos, incompreensíveis muitas vezes, mas necessário para as nossas vidas. Mas Deus quer que nós o façamos para a glória dele. Que tremendos são os teus feitos. É diante desse fato é que nós podemos dizer: graças te damos, Senhor. E o salmista coloca para nós 5 verdades que esse texto traz para nós. A primeira grande verdade é que Deus é que governa todas as coisas. Tudo está debaixo do governo de Deus. É Deus que vai governar todas as coisas, é Deus que estabelece todas as coisas. Não são os homens que estabelecem as coisas, mas o governo soberano de Deus é que dirige todas as coisas. Muitas vezes nós custamos a compreender que Deus está governando este mundo nosso. Mundo de tantas lutas, de tantas guerras, de tantas tristezas. No período de Lutero, de Martinho Lutero, Martinho Lutero sentiu o desafio de traduzir a Bíblia para a sua própria língua. Mas para isso ele tinha de estruturar a língua. É muito bom quando a gente lê alguns estudiosos da língua alemã, e logo ele faz o retrato dizendo que coube a Martinho Lutero a estruturação, a formação, a dar estrutura de fato à língua alemã, na sua tradução da Bíblia. Mas para isso Martinho Lutero teve de se recolher. Ele e sua esposa teve de ficar isolados, teve de ir para um castelo para ser protegidos, porque o mundo dos seus dias estava em guerra. Começou a grande guerra dos camponeses, uma guerra entre irmãos naquela época, entre os príncipes que dirigiam as nações e aqueles que arrendavam as terras. Aquilo trouxe profundas tristezas para Lutero. E Lutero começou a ouvir as notícias sobre a guerra. Ele estava traduzindo a Bíblia, mas começou a ouvir as notícias e ele sentia que ele deveria deixar a tradução e ir para a frente da batalha, para tentar buscar a paz. E aquilo começava a atribular Lutero. E a tristeza tomou conta dele. E a história registra para nós que chegou o momento que Lutero sentia que não tinha mais condições de fazer mais nada. Ele chegou a se sentir desanimado.
Chegou a questionar mesmo, para que eu vou fazer uma tradução desta, se o mundo está desta maneira? Se nem aqueles que entenderam a reforma, aqueles que ouviram as minhas pregações estão agora brigando, lutando, degradando, matando-se uns aos outros. Lutero entrou numa depressão profunda. Questionava o governo soberano de Deus. Como Deus poderia estar atuando naqueles dias. E a coisa chegou a um certo momento que a esposa de Lutero sentiu quase também desesperada. E Catarina fez uma coisa inusitada. Ela disse para o seu esposo: amanhã eu quero tomar um café especial aqui em casa. Com você, com os nossos filhos. Eu gostaria que você pudesse participar do café da manhã. Você tem muitos dias que não consegue vir para o café da manhã com os filhos. Mas amanhã eu gostaria que você fizesse um esforço e pudesse sentar à mesa, como é o costume nosso. É o costume da nossa família quando foi estruturada. Mas o Lutero tomou um susto muito grande quando Catarina chegou à mesa. Ela vestia uma roupa típica de luto, muito comum entre os alemães. Olhou para sua esposa e viu que ela estava de luto. E aquilo estranhou-se. E Lutero fez uma pergunta para ela: Catarina, não era para ser um café da manhã de alegria, de contentamento, de paz diante do Senhor? Por que você está vestida de luto? Morreu alguém que eu não fiquei sabendo? Nesta guerra, morreu alguém que é nosso amigo e eu não tomei conhecimento para que você esteja assim vestida? Ela olhou para o seu esposo com uma firmeza muito grande e disse: o seu Deus morreu. O seu Deus está morto. Você deixou de crer que Ele governa todas as coisas. Naquele momento, Lutero acordou. Afirma-se a história que daquele dia em diante ele se pôs a trabalhar mais para traduzir a Bíblia para o alemão. E ele sempre deixou bem claro: Deus é que governa as nações. Até as guerras, Deus é que governa. Nós entendemos que Deus é que governou essa igreja. Governou a inteligência dos presbíteros, a capacidade da igreja. Governou todas as coisas. A presença de Deus é que produziu o que nós temos para agradecer. Gratidão pelo governo soberano de Deus, eternamente, sobre todas as coisas. Mas, meus amados, há outra palavra-chave desse texto. Se de um lado nós cremos no governo soberano de Deus sobre todas as coisas, por outro lado nós devemos entender que só Deus é que preserva com vida os homens. Só Deus é que preserva as nossas almas com vida. É Deus que preserva todas as coisas. O fôlego da vida é um ato dado por Deus para nós. Quantos anos nós vamos viver? Alguns afirmam que daqui a pouco nós vamos ter a possibilidade de viver 140 anos. Pode ser difícil, mas afirmam-se que as crianças que estão nascendo hoje vão chegar a 140 anos. Então eu estaria na metade da minha vida hoje. Estaria no auge. Eu não estou pensando nisso, mas
Ou pode ser que daqui a alguns dias nós vamos ter tantas coisas. O desenvolvimento é muito grande. Mas ninguém afirma que nós vamos viver eternamente. Só Deus. Porque Ele é o autor e consumador da vida. A vida lhe pertence. Ele que preserva as nossas vidas. Ele que faz com que a nossa vida seja guardada e protegida. E há uma coisa desse texto que me chama a atenção quando eu olho no todo as Escrituras Sagradas. É que Deus, na sua graça, cuida de cada um de nós, de uma forma particular. Mesmo que nós venhamos a tropeçar, Deus segura a nossa mão, a levanta e a traz. Chega o dia que Deus traz todos aqueles que lhe pertencem. Nós não sabemos quando, mas é Deus que faz. É Deus, na sua graça, preservando as nossas vidas e dando-nos condições de sermos reconciliados com Ele. É um ato exclusivo de Deus. Se cair, não ficaremos prostrados, porque o Senhor nos toma pela sua mão. Ele nos cerca por detrás e por diante. Ele vai adiante de nós, abrindo caminhos. Mas ao mesmo tempo é Deus que mostra todas as coisas para nós. Quando eu estava vendo a história da igreja, os irmãos viram que essa história remonta-se quase ao início da Igreja Presbiteriana do Brasil, 1882. Nosso primeiro pastor chegando aqui, os irmãos viram que houve 3 tentativas. Tudo é ato de Deus. É Deus preservando a vida desta igreja, porque na sua graça e no seu poder, essa igreja é importante para Ele. Até que chegou no momento que Deus trouxe para cá o Antônio Elias para firmar um trabalho. E depois veio a sequência dos pastores que aqui passaram, no decorrer dos anos, com todas as suas dificuldades, com todas as suas lutas. Mas Deus nunca desamparou o seu povo. Deus sempre segurou as mãos do seu povo. Não resvale os nossos pés. Deus preserva as nossas vidas. Mesmo que o inimigo nos acuse, é Cristo Jesus que nos defende. Nós temos um único advogado entre nós e Deus, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há acusação contra os eleitos de Deus. O inimigo pode levantar qualquer coisa, mas o Senhor vai mostrar: eu morri por ele. Eu morri por este povo. Eu dei a minha vida para preservar a vida deles. Como é bom saber que Cristo morreu por nós. E nós temos nossas vidas guardadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor. Graças te damos que nos teus feitos tremendos, a sua maneira de dirigir todas as coisas, tu governas. Graças te damos, Senhor, que o Senhor preserva as nossas vidas de acordo com a tua graça e a tua misericórdia. Mas há outra coisa que esse texto traz para nós. Deus permite que nós sejamos provados. Muitas vezes o crente pergunta: por que Deus permite que a provação venha sobre mim, venha sobre a minha casa? Por que Deus permite que algumas vezes eu caia nas armadilhas? Eu posso ser oprimido. Por que Deus permite que os homens possam cavalgar por minhas costas? Eu fico pensando na vida de Martim, não de Martim Lutero, mas da vida de João Calvino. Quando João Calvino chegou em Genebra,
e ali ficou para fazer a reforma de Genebra. 3 anos depois que ele estava no auge da reforma, onde Calvino tinha chegado à conclusão que o grande problema de Genebra era ter uma vida santificada. E ele toma uma decisão inusitada. Ele e Farel: não vamos dar a ceia para aqueles que estão em pecado. Calvino vai para a frente da mesa da ceia, porque naqueles dias a pessoa vinha até a mesa tomar da ceia, era uma coisa diferente, e Calvino não permite que aqueles que eram chamados de libertinos nos seus dias participassem da ceia. Calvino não dá ceia a essas pessoas. Ali estava uma disciplina estabelecida. Ali estava um ato disciplinar colocado diante daquelas pessoas. Mas ao mesmo tempo, aquelas pessoas no outro dia reúnem-se e tomam a decisão de expulsar Calvino de Genebra. Somente 3 anos de ministério. Calvino agora é expulso de Genebra pelo próprio conselho que o havia convidado. Pelo próprio grupo de homens que o havia colocado para que ele deveria ficar naquela cidade. E Calvino parte para Estrasburgo. Despede de Farel, Farel vai para outro lugar, Calvino vai para Estrasburgo. Eu não sei se algum irmão aqui teria a força e a posição de João Calvino, expulso de Genebra, dizendo para ele que aquilo não era o lugar dele. Alguns autores chegam a usar a palavra enxotado de Genebra. Ele vai para Estrasburgo. Chegando lá, começa a pastorear uma pequena igreja, um grupo de refugiados franceses, e continua seus estudos para a produção de uma nova versão das Institutas. E Calvino fez 5 versões das Institutas. Continua a reescrever. Agora, ampliando um pouco mais as Institutas. Passa-se 1 ano, passa-se 2, passa-se 3. No 3º ano, Calvino recebe uma carta de Genebra. E a carta de Genebra, aqueles mesmos presbíteros que o haviam expulsado de Genebra. E agora dirigia Calvino dizendo: volte para Genebra. Retorne a Genebra. Mas não traga Farel. Farel era o grande amigo de Calvino. E Calvino entra numa dúvida muito grande. Por isso que eu sou um fã número 1 de Farel. Calvino entra numa crise dizendo: eu não posso ir sem Farel. Ele é meu amigo, ele me trouxe para cá. Foi ele que teve a ousadia de falar para mim que ia rogar do céu para que Deus mandasse um raio sobre a minha cabeça se eu saísse de Genebra. Agora eu tenho que voltar sem ele. Aí Calvino começa a discutir e a pensar sobre isso, e Farel manda dizer para Calvino: vá para Genebra, lá é seu lugar. É sua obrigação fazer a reforma em Genebra. E eu continuarei fazendo o meu trabalho. Sai da história, Farel. Como na Bíblia Sagrada, sai da história aquele que discipulou Paulo. Foi companheiro de 2 viagens, mas saiu da história. Agora sai da história, Farel. Não se ouve mais falar de Farel. Calvino volta para Genebra. Mas a grandeza pastoral de Calvino é uma das coisas mais admiráveis. Ele sabia que as provações são de Deus. E ele chegou no domingo, subiu o púlpito da igreja de Saint-Pierre, abriu a Bíblia e disse: paramos aqui,
Continuemos a estudar a partir daqui. Ponderação, equilíbrio, um dos homens exemplares da reforma. Por isso nós falamos que o mundo tem um marco histórico, até a reforma e pós-reforma, por causa da pessoa admirável de João Calvino. Meus amados, Deus nos dê provação. As provações vêm sobre nossas vidas. Os discípulos enfrentaram provações. A Bíblia Sagrada afirma que os discípulos, em certo momento, quando Jesus mandou que eles atravessassem o mar, os discípulos começaram a sentir que o vento estava ficando muito forte. E Jesus viu, observou e veio andando por sobre as águas ao encontro do barco. Muitas vezes nós não sabemos quais são os ventos contrários que vêm sobre as nossas vidas. Uma enfermidade, uma crise com o filho, uma crise com a filha, uma crise com os netos, alguma coisa que chega em nossas casas e chega de repente, uma crise do conselho, mas nós não podemos perder o ânimo, nós não podemos perder a visão. E tudo isso é um ato exclusivo do nosso Deus, da graça de Deus. Os ventos vêm, mas o Senhor é o mesmo. Ele veio ao nosso encontro. E esse é o grande milagre da soberania de Deus, o Deus que governa, o Deus que preserva, é o Deus que vem ao nosso encontro. De onde nós não sabemos. E de onde nós não podemos nem imaginar, Ele veio ao nosso encontro. Ele vem, segura nossas mãos e fala para nós: creia que eu sou soberano. A história tem mostrado isso para nós. A história da igreja aqui também mostra isso. Quantas vezes essa igreja enfrentou ventos contrários? Quantas vezes essa igreja sentiu o peso da provação? Quantas vezes essa igreja chorou diante de Deus? Possivelmente, quantas vezes os pastores que aqui passaram tiveram de se ajoelhar nos seus escritórios e chorar diante do Senhor, pela vida da igreja, pela vida dos irmãos, pela vida das famílias, pelas lutas, pelas batalhas, por palavras que não foram ditas, por expressões que demonstravam tristeza e desagrado. Mas Deus cuida de todas as coisas. É a graça de Deus, meus amados. Por isso somos gratos a Deus. Tu nos provaste, Senhor. Mas tu nos leva em vitória. Se nós olharmos nesse aspecto, nós temos 3 motivos para sermos gratos a Deus. Os tremendos feitos de Deus acontecem e têm de acontecer, porque Deus é aquele que governa, é aquele que preserva, é aquele que nos prova. Mas Deus tem o controle de todas essas coisas. Agora, meus queridos, nós temos uma coisa que só eu e só você podemos fazer. É o que coloca para nós o verso 16 desse salmo. É agora a atitude que nós temos diante da nossa gratidão diante de Deus. E vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. A igreja existe para contar para as pessoas o que Deus faz. E faz por nós. O grande problema que nós muitas vezes enfrentamos é que nós não contamos, nós não falamos. Há muitos anos atrás, eu creio que muitos irmãos que são gideões, eu sei que tem um grupo de gideões nessa igreja, a revista gideônica trouxe uma história que
impactou minha vida. E eu creio que muitos Gideões leram essa história. E essa história aconteceu pela revista dos Gideões, na cidade de Rio Branco, no Acre. Uma desembargadora, uma senhora que era do estado do Acre, chegou a desembargadora, depois deixou e assumiu somente o seu escritório de advocacia, tornou-se presidente da Ordem dos Advogados lá em Rio Branco, Acre. O pai dela também tinha sido da Justiça, tinha ocupado todos os grandes cargos da Justiça do Estado, e ela tinha um senhor que era muito amigo da família, que também havia ocupado vários cargos na Justiça, era muito amigo do pai. E quando o pai faleceu, aquele senhor ficou como o segundo pai daquela advogada. Ele era o conselheiro dela. Era aquela pessoa que acompanhava em todas as decisões, em todas as coisas. Ela desenvolveu sua vida. Casou-se, separou-se, não deu certo nos seus casamentos, caminhou-se para ter uma união estável, também não deu certo. Tinha um escritório cheio de grandes processos, tinha um grande ganho, recursos à vontade, mas era uma mulher extremamente infeliz. Infeliz nos seus casamentos, infeliz com a sua vida, não achava mais alegria em nada, tentou usar drogas, usou por um tempo, também não encontrou felicidade, deixou as drogas, ficou enferma, conviveu com a enfermidade, com a angústia, chegando à depressão, mas também não resolveu nada. Era uma senhora extremamente infeliz. E certo dia ela toma uma decisão inusitada. Assim, no seu testemunho, ela descreve: ela toma a decisão de tirar a própria vida. Mas como ela era uma pessoa que vivia sempre das coisas espetaculares, ela fazia espetáculo das coisas da sua vida. Ela disse: eu não posso morrer sem criar um grande espetáculo. Eu vou encomendar um vestido dos melhores figurinos. Eu tenho dinheiro, eu quero morrer com a roupa a mais bonita possível. Encomendou o vestido do melhor figurino, reservou a suíte presidencial do hotel principal de Cuiabá. Eu quero morrer em Cuiabá. E ela pediu que forrasse o quarto, a suíte do hotel de rosas, pétalas de rosa. Tivesse pétalas de rosa na sua cama, tivesse pétalas de rosa no quarto todo. Ela marcou com o melhor cabeleireiro para fazer o seu cabelo e também cuidar da sua pele, cuidar das suas unhas. Foi para o melhor salão. Não importava o que ela ia pagar, não importava o que ela ia gastar. Já que era o último momento, ela queria morrer de uma forma espetacular. Escolheu a arma, escreveu uma carta, dizendo que não aguentava mais viver, entregando os seus bens para as pessoas que ela queria entregar, já que ela não tinha parentes próximos, não tinha filhos. Fez tudo. Entrou para o quarto. Chegou na cabeleireira, no salão, entrou para o quarto, vestiu a sua roupa, tirou uma foto vestida com aquela roupa, fechou-se o quarto e começou a andar. Já tinha marcado a hora.
E a hora não chegava. O relógio parece que estava parando. E ela olhava para o relógio, mas parece que o relógio não passava o dia. E ela ia para um lado, ia para o outro lado, para todos os lugares. E ela achou o Novo Testamento. E ela começou a folhear o Novo Testamento. Ela acorda no outro dia com o Novo Testamento por cima dela. Ela não tirou a vida. Ela entra em contato com o Gideão. Aquele Gideão dá assistência para ela. E já liga para um pastor no Acre para dar assistência para ela. Para que aquele pastor pudesse cuidar dela. Ela volta para o Acre, satisfeita. Agora conheceu a palavra de Deus. Passou a ter alegria com a palavra de Deus. Começou a frequentar a igreja. E ela estava na igreja. Feliz, alegre. Está na sua casa, e um dia aquele amigo do seu pai, que era o conselheiro dela, que era o homem da sua confiança, entra no seu escritório, e entra no escritório e olha para ela e diz: como você está feliz, como você está alegre, o que aconteceu? É um novo esposo, um novo namorado, alguma coisa espetacular aconteceu com a sua vida. E a revista coloca, e os irmãos que leram essa parte devem ter observado isso, ela afirma: eu encontrei Jesus Cristo. Eu encontrei Jesus Cristo. Eu estou na igreja. E aquele homem começa a chorar. Ela olha para ele e diz: por que você está chorando? O senhor sempre me aconselhou, o senhor foi sempre meu companheiro. E ele chorava mais. Aí, a certo momento, ela interrogou e ele respondeu para ela. E ela contou a história, contou o trabalho do Gideônico, mostrou o Novo Testamento para ele. E ele então disse: eu sou responsável aqui em Rio Branco de cuidar da distribuição do Novo Testamento. E ela deu um grito: não, não, não. Como o senhor distribui o Novo Testamento? E ele novamente disse: eu sou responsável. Aí aquela mulher olhou para ele. Disse: o senhor é como meu pai. Quando eu tive a crise da droga, o senhor me ajudou a ser internada. Quando eu tive a crise do casamento, o senhor me ajudou a encontrar terapeuta. Quando eu tive esta crise, o senhor também esteve presente e me ajudou. Quando estive enfermo, o senhor me levou nos médicos, nos psiquiatras. O senhor via a minha tristeza todos os dias. Por que o senhor nunca me contou a respeito de Jesus Cristo? Por que o senhor nunca me entregou o Novo Testamento? Por que o senhor nunca falou para mim a respeito de Jesus? E a revista termina com uma das coisas mais dramáticas que eu já li. E termina colocando a seguinte expressão: o senhor nunca deveria distribuir o Novo Testamento, porque o senhor não crê naquilo que ele faz. Que se o senhor cresce, o senhor teria me dado o Novo Testamento. O salmista é muito claro. Vamos contar o que Deus já fez por nós. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ser uma igreja evangelista. Uma igreja que diz para os outros o que Jesus faz.
Nós cremos que Jesus transforma vidas. Por isso nós pregamos o Evangelho. Nós cremos que Jesus muda a história. Por isso nós anunciamos Cristo. Nós cremos que Jesus é a razão das nossas vidas. Por isso nós falamos da graça do nosso Senhor Jesus. Mas eu gostaria de terminar a mensagem dessa noite, te convidando para olhar o verso 18 e o verso 19. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Deus, a sua graça, permite a nós contarmos às pessoas o que Ele faz por nós. Mas Deus, a sua graça, espera que nós vivamos uma vida de quebrantamento. Não de exaltação, mas de quebrantamento. Quanto Deus mais faz por nós, mais nós devemos nos quebrantar. Nós devemos nos humilhar. No passado, sempre as pessoas fizeram túmulos para os grandes homens. João Calvino estava chegando ao final da sua vida. Seu auxiliar chamava Teodoro de Beza, da pessoa que o acompanhava. Foi um homem que Calvino entregou à academia para que ele pudesse cuidar. E Calvino recomendou a Teodoro de Beza no final da sua vida: Teodoro, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero ser sepultado como um soldado. Porque eu fui soldado de Cristo a vida toda. Soldado naquela época era sepultado nas valas comuns. Abria uma vala e jogava ali os corpos, embrulhados em lençol, e ninguém sabia quem eram aqueles que estavam ali sepultados. Eu quero ser sepultado numa vala comum, como soldado. Eu não sou nada. É Cristo que é alguma coisa na minha vida. É Cristo que fez alguma coisa na minha vida, mas eu não fiz nada. Os feitos, os tremendos feitos de Deus e a história, tudo é de Cristo. Mas eu não sou nada. Me sepulte numa vala comum. Por isso, meus queridos, que você vá a Genebra e anda por Genebra, você não vai encontrar em lugar nenhum o túmulo de Calvino. Beza fez o que ele pediu. O sepultou numa vala comum. Enrolou seus restos mortais, seu corpo num lençol e jogou numa vala. Não há nenhuma marcação. Se você for à Alemanha, você vai ver o túmulo de Lutero. Você vai em Zurique, você vai ver túmulos de Zwingli. Cada um dos grandes historiadores. Mas de Martinho, mas de Calvino, você não vai encontrar em lugar nenhum. Parece que Calvino queria repetir a história de Moisés. Deus o sepultou. Ninguém sabe aonde Deus o sepultou. Sabe a montanha, mas não sabe o lugar. Para que não fosse adorado, nem cultuado, nem visitado. Assim as nossas vidas. Nós vivemos em quebrantamento. Cada um de nós passamos. Nós não devemos ter ousadia de nada, nem orgulho de nada. Nós devemos ter uma vida extremamente simples e uma vida de quebrantamento. 5 coisas que a gratidão espera de nós. Olha para Deus, saiba que Ele governa. Os feitos tremendos são de Deus e não nosso.
Saiba que Deus é que preserva as nossas vidas. Ele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até a eternidade é Deus que nos leva. Saiba que Deus, na sua graça, permite que nós enfrentemos as tribulações, mas Ele nos leva em vitória. Por isso que o livro de Apocalipse chama: nós somos mais do que vencedores. Saiba que Deus permite a nós contarmos a nossa experiência para os outros. É a obra de evangelização. É isso que Deus espera de nós. E os anjos anelavam esta obra e Deus não permitiu a eles. Mas viva sempre uma vida de quebrantamento. Não tenha orgulho de nada. Tudo passa. E é Deus que nos leva. Que a graça de Deus esteja sobre nós. Em Cristo Jesus. Amém. Amém.